Quais são os gêneros discursivos que devem ser trabalhados nas práticas de escuta de textos orais, leitura de textos escritos e produção de textos orais e escritos? É sobre isso que eu falo neste vídeo, em que nós continuamos nossa discussão a respeito dos conceitos bakhtinianos nos parâmetros curriculares nacionais, terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, língua portuguesa, publicados no Brasil em 1998. Estamos na parte 7 dessa sequência de vídeos em que nós falamos a respeito dos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa. Para quem está acompanhando essa série de vídeos com a leitura dos PCN, eu estou na segunda parte, língua portuguesa no terceiro e no quarto ciclos, na seção conteúdos. Na seção conteúdos, os PCNs vão dizer que existem conteúdos referentes a práticas de linguagem e conteúdos referentes a valores e atitudes. E nesse vídeo nós vamos falar dos conteúdos referentes às práticas de linguagem, ao uso que se faz da linguagem. Na seção seguinte, conceitos e procedimentos subjacentes às práticas de linguagem, os PCNs falarão de 4 práticas de linguagem, que eu esquematizei aqui em prática de escuta de textos orais, leitura de textos escritos, prática de produção de textos orais e prática de produção de textos escritos. Os PCNs não colocam assim, mas eu organizei essas práticas em 2 polos, no polo da recepção e no polo da produção. No polo da recepção, quando eu escuto um texto oral ou quando eu leio, eu estou recebendo um texto que já foi realizado por outro sujeito. Então, eu estou no polo da recepção. Eu recepciono um texto escrito por meio da leitura ou eu recepciono um texto da oralidade por meio da escuta. E nas práticas de produção, quando sou eu que produzo, eu tenho a produção de textos orais e a produção de textos escritos, no caso da modalidade escrita. Portanto, nós temos 4 práticas de linguagem que os PCNs vão trabalhar. A prática de escuta de textos orais, leitura de textos escritos, produção de textos orais e produção de textos escritos. Vamos ver como os PCNs falam a respeito de cada uma delas. Mas antes, os PCNs vão fazer uma ressalva. Antes de apresentar os conteúdos a serem desenvolvidos nas práticas de escuta de textos orais e de leitura de textos escritos e produção de textos orais e escritos, são sugeridos alguns gêneros como referência básica a partir do qual o trabalho com os textos, unidade básica de ensino, precisará se organizar projetando a seleção de conteúdos para a prática de análise linguística. Mais uma vez, nós vemos aqui a centralidade do conceito bakhtiniano de gênero discursivo, na medida em que os PCNs, antes de abordarem os conteúdos a serem desenvolvidos nas práticas de escuta de textos orais, leitura de textos escritos, produção de textos orais e produção de textos escritos, eles vão sugerir ao professor alguns gêneros discursivos a partir dos quais seja possível trabalhar essas práticas de linguagem. Então, os PCNs, sim, vão sugerir gêneros discursivos que podem ser contemplados no trabalho escolar com essas diferentes práticas de linguagem. Continuando ainda nas suas ressalvas, os PCNs dirão o seguinte: a grande diversidade de gêneros, praticamente ilimitada, impede que a escola trate todos eles como objeto de ensino. Assim, uma seleção é necessária. Neste documento, foram priorizados aqueles cujo domínio é fundamental à efetiva participação social, encontrando-se agrupados em função de sua circulação social em gêneros literários, de imprensa, publicitários, de divulgação científica, comumente presentes no universo escolar. Então, o que os PCNs estão dizendo? Algo que eles já disseram outras vezes, que é impossível para a escola trabalhar com todos os gêneros discursivos. E assim, uma seleção de quais gêneros discursivos serão trabalhados na escola é necessária. Para fazer essa seleção, os PCNs vão se pautar novamente por aquilo que já foi dito, a importância dos gêneros discursivos que são utilizados em uso público da linguagem.
Nessa passagem dos PCNs, eles vão falar que são os gêneros discursivos que permitem a efetiva participação social, bastante próximo à ideia de uso público da linguagem. Então, quais são esses gêneros discursivos que permitem ao educando, que permitem ao aluno, que permitem ao cidadão participar da vida social? Esses gêneros que os PCNs vão apresentar serão agrupados em quatro esferas, em 4 campos, em 4 segmentos. Essa ideia de agrupar os gêneros, me parece, pode estar relacionada à ideia que o Bakhtin traz de esfera da comunicação discursiva ou campo da comunicação discursiva, no texto Gêneros do Discurso, mas que também é comentada pelo Voloshinov em Marxismo e Filosofia da Linguagem. O que é uma esfera da comunicação discursiva? Pensemos na esfera da comunicação discursiva religiosa. No âmbito religioso, para que existam determinadas práticas de interação discursiva entre sujeitos, para que os sujeitos interajam com os outros dentro de determinados parâmetros, alguns gêneros são utilizados para facilitar essa interação. Então, dentro do universo religioso, nós temos preces, orações, folhetos, novenas, enfim, gêneros que organizam determinadas práticas, determinados rituais religiosos. Se nós pensarmos em outra esfera, a esfera da universidade, a esfera acadêmica, nós vamos ver que na universidade também existem outros gêneros discursivos que ajudam as pessoas a interagirem de modos típicos. Por exemplo, nós temos na universidade avaliações, resumos, resenhas, artigos científicos, seminários, palestras, teses, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso. Esses gêneros todos que fazem parte do âmbito da universidade, da esfera da comunicação discursiva acadêmica, eles permitem que os sujeitos se relacionem pela linguagem de uma maneira mais fácil, porque eles, de alguma maneira, moldam as expectativas que os interlocutores, tanto os produtores desses gêneros quanto os receptores desses gêneros, têm em relação àquelas práticas. E aqui, os PCNs, a meu ver, se valem dessa ideia da esfera da comunicação discursiva ou campo da comunicação discursiva e vão agrupar os gêneros em 4 esferas, em 4 campos, em 4 domínios, que são gêneros literários, gêneros de imprensa, gêneros publicitários e gêneros de divulgação científica. Então, inicialmente os PCNs fazem esse agrupamento dos gêneros para depois seguir sugerindo alguns gêneros com os quais o professor pode trabalhar. Na seção seguinte, prática de escuta de textos orais e escritos, eu estou enfatizando que os PCNs estão olhando para o polo da recepção, já que eu estou falando da escuta de textos orais e da leitura de textos escritos. E quais seriam os gêneros privilegiados para a prática de leitura, de escuta e leitura de textos? Quando se referem a gêneros da esfera da literatura, a gêneros literários na modalidade oral, ou seja, com quais gêneros eu vou trabalhar enquanto professor com o meu aluno, quais gêneros eu vou apresentar a esse aluno, para que ele, no polo da recepção, receba gêneros literários da linguagem oral. Lembrando que essa recepção nunca é passiva. Para o Bakhtin, para o círculo de Bakhtin, seja quando nós escutamos, seja quando nós lemos, nós não somos passivos, nós somos ativos. Nós respondemos ativamente aquilo que nos é apresentado, seja por meio da modalidade da oralidade, seja por meio da escrita. Então, quando nós escutamos algo, nós vamos refletindo sobre aquilo, correlacionando o que nós ouvimos a outros conhecimentos que nós temos, a outras vozes que nós ouvimos, a outros textos que nós lemos. Do mesmo modo, quando eu leio um texto, eu não sou passivo, eu relaciono aquilo que eu leio com outros textos que eu já li, outras vozes que eu já ouvi, outros conhecimentos que eu já tenho. Então, retomando, quando o professor vai trabalhar com um aluno
gêneros literários da oralidade, ele vai trabalhar sugérios PCNs com cordel, causos e similares, textos dramáticos e canção. Quando eu vou apresentar ao meu aluno para a leitura de textos literários da linguagem escrita, eu vou trabalhar com conto, novela, romance, crônica, poema e texto dramático. Quando eu trabalhar com o meu aluno na recepção de gêneros da oralidade, da linguagem oral, de imprensa, eu vou trabalhar com comentário radiofônico, entrevista, debate e depoimento. E quando eu for trabalhar com o meu aluno a leitura de gêneros de imprensa, eu vou trabalhar com notícia, editorial, artigo, reportagem, carta ao leitor, entrevista, charge e tira. Os PCNs continuam e vão falar também dos gêneros do campo da divulgação científica, da esfera da divulgação científica. Em termos de gêneros discursivos da oralidade presentes na esfera da divulgação científica, os PCNs vão enfatizar o trabalho com exposição, leia-se oral, seminário, leia-se oral, debate, palestra. E em termos de gêneros da escrita da divulgação científica, os PCNs vão propor o trabalho com verbete enciclopédico, nota ou artigo, relatório de experiências, didático, textos, enunciados de questões e artigo. E no que se refere à publicidade, os PCNs vão falar que em termos da oralidade eu posso trabalhar com a propaganda, em termos da linguagem escrita, da leitura, da recepção de textos escritos na publicidade, eu vou trabalhar com um gênero discursivo, propaganda. Aqui talvez possa parecer confuso. Como assim eu vou trabalhar com a propaganda tanto na oralidade quanto na escrita? Tanto na escuta de uma propaganda da oralidade quanto na leitura de uma propaganda da escrita. Nós podemos pensar, por exemplo, uma propaganda radiofônica, que é veiculada na rádio. Então só tem a modalidade oral e eu vou trabalhar com o meu aluno como ele faz essa recepção, essa interpretação dessa publicidade. Já numa propaganda da escrita, eu posso comentar, por exemplo, quando eu tenho uma propaganda em um jornal impresso, em uma revista impressa, em um encarte, enfim. Então, aí eu tenho. Obviamente, até mesmo já na revista impressa, num jornal impresso, provavelmente não teremos apenas uma propaganda verbal. Talvez ela já se valha, ela já tenha em si elementos visuais. Então, existem algumas críticas aos PCNs, dizendo que de alguma maneira eles não contemplam a multimodalidade. Ou seja, o fato de que alguns gêneros discursivos não são só orais, não são só escritos, que eles têm essas duas modalidades, oralidade e escritas, juntas, e que por vezes também você correlaciona outras modalidades, como a visualidade, seja em termos de imagens estáticas, paradas, seja em termos de imagens dinâmicas, de um vídeo, por exemplo. E mesmo quando não tenha o visual, a própria diferenciação entre oralidade e escrita pode ser por vezes difícil. Pensemos, por exemplo, em uma notícia televisionada, em que o âncora do jornal, na verdade, lê aquela notícia a partir de um teleprompter. Então, embora ele oralize aquela notícia aparece para ele da escrita. Então, existe uma relação que é necessária ser discutida com o aluno, que é essa da oralidade da escrita. Bom, então existem essas críticas aos PCNs, que talvez seja difícil distinguir em gêneros sempre da oralidade, sempre da escrita, e também que talvez os PCNs não contemplem as multimodalidades. Mas o que acontece? Nós precisamos lembrar que os PCNs são de 98 e que, embora naquele momento já houvesse sim, por exemplo, propagandas que tinham a modalidade verbal e visual juntas e que já eram, portanto, multimodais, mas a multimodalidade não estava tão presente quanto ela está hoje em função do desenvolvimento da cultura digital, em que eu tenho, por exemplo, muitas postagens nas redes sociais que não são somente escrita, não são somente oralidade, muitas vezes conjugam outros recursos semióticos, outras modalidades, como os recursos visuais. De todo modo, veja, naquele momento, essa separação entre escrita e oralidade parecia eficiente, ela ainda é válida para muitos gêneros discursivos,
E a multimodalidade não estava tão presente, embora já existisse naquele momento. Além disso, obviamente, podem se fazer críticas, mas a meu ver é bastante interessante que os PCNs tragam esses exemplos de gêneros discursivos com os quais o professor pode trabalhar, porque ele já dá algum substrato, alguma base para o professor pensar o seu ensino, e além disso, os PCNs avançam quando eles mostram que não existe só a oralidade em abstrato, a leitura em abstrato, que eu recepciono gêneros discursivos da oralidade de maneiras diferentes, então que eu tenho que me relacionar com um gênero como a publicidade, como a propaganda na oralidade, e com um gênero como o seminário na oralidade de maneiras diferentes, assim como eu provavelmente vá ler um verbete enciclopédico de uma maneira diferente com o qual eu vou me relacionar pela leitura com uma propaganda. Então, na medida em que os PCNs eles avançam mostrando que o texto, seja oral, seja escrito, ele se concretiza em gêneros discursivos diversos e que a recepção desses gêneros discursivos, sejam orais, sejam escritos, também é diversa, a meu ver, isso é um avanço dos PCNs, mostrar essa diferença que existe entre pensar a escrita em abstrato e pensar a escrita concretizada em gêneros, gêneros que são diferentes e que têm práticas de recepção diferentes. Ainda quanto a essa questão da escuta de textos orais, dirão os PCNs que o professor deve buscar trabalhar com o aluno a compreensão dos gêneros do oral previsto para os ciclos, articulando elementos linguísticos a outros de natureza não verbal. Os PCNs aqui estão destacando que nos gêneros da oralidade, nós não apenas usamos a oralidade, mas nós também usamos outros recursos não verbais, como quais? Como a gesticulação, como a face. Ou seja, os gêneros orais, mesmo uma simples conversa cotidiana, ele não é apenas oral. Ele já é, de alguma maneira, multimodal, verbo-visual, multissemiótico, na medida em que eu falo, mas eu faço uso de gestos, eu faço uso das expressões faciais. Então, os PCNs estão destacando que o professor trabalhe com o aluno essa questão de que a oralidade, em geral, ela é acompanhada de outros elementos de natureza não verbal. Além disso, os PCNs vão propor que se observe a identificação das formas particulares dos gêneros literários do oral que se distinguem do falar cotidiano. Por exemplo, gêneros literários do oral, como o repente, como o slam, em que eu tenho a busca por fazer rimas, trabalhar esse aspecto da oralidade que é a rima, diferentemente de um outro falar cotidiano, como a conversa informal, em que geralmente eu não procuro, eu não busco, não é um objetivo daquele gênero discursivo realizar rima. Então os PCNs estão destacando esses aspectos. Na sequência, os PCNs vão falar a respeito da leitura de textos escritos e vão dizer que é necessário o professor trabalhar com a explicitação de expectativas quanto à forma e ao conteúdo do texto em função das características do gênero, do suporte, do autor, etc. O que os PCNs estão dizendo? Que quando nós começamos a ler um gênero discursivo, nós já temos determinadas expectativas quanto à sua forma e ao seu conteúdo. Se eu começo a ler um romance, eu tenho a expectativa que, em termos da forma composicional, em termos da sua estrutura composicional, aquele gênero seja um pouco longo. Então, eu não espero que tenha apenas 2 páginas. O conteúdo que eu espero encontrar em um romance é um conteúdo estético, literário, que suscite emoções. É diferente da leitura de um relatório empresarial, em que eu procuro, por exemplo, informações de compra, de venda, de possíveis resultados. E esse é o conteúdo, existe uma forma específica de apresentação desse conteúdo. Então, cada gênero, ele gera no receptor determinadas expectativas quanto à forma e ao conteúdo. E é isso que os PCNs vêm marcando. Além disso, os PCNs indicam o trabalho com a seleção de procedimentos de leitura em função dos diferentes objetivos e interesses do sujeito. Estudo, formação pessoal, entretenimento, realização de tarefa, e das características do gênero e do suporte. O que os PCNs estão dizendo?
que quando nós vamos realizar a leitura, nós realizamos essa leitura com diferentes objetivos. E esses objetivos estão correlacionados aos diferentes gêneros discursivos que nós lemos. Eu leio um gênero discursivo como um poema, um livro de poemas, para me entreter. Eu leio um romance para me entreter. Então, provavelmente, eu não estarei preocupado em ficar anotando nesse romance, nesse livro de poemas. Já se eu faço a leitura de um artigo científico para estudo, provavelmente eu vou fazer anotações, eu vou fazer resumos. Então, os modos de leitura são diferentes. Por quê? Porque eu leio de modos diferentes, gêneros discursivos diferentes. Os PCNs também vão falar a respeito da articulação dos enunciados, estabelecendo a progressão temática em função das características das sequências predominantes, narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa e conversacional, e de suas especificidades no interior do gênero. O que é progressão temática? É o fato de que um texto ele vai se desenvolvendo em termos de tema. Então, se eu começo a ler um romance, inicialmente, provavelmente, são apresentadas as personagens, depois você começa a ter um enredo, desenvolvimento do enredo, até o final, o fechamento do enredo. Se eu começo a ler uma redação de vestibular, eu começo com uma introdução, depois eu vou para uma argumentação e chego nas conclusões. Veja, e peguemos o exemplo da redação. Nessa redação, é provável que eu tenha, já no primeiro parágrafo, talvez uma sequência narrativa, quando eu diga, desde 1500 no Brasil, nananã. Estou contextualizando o problema que eu vou discutir por meio de uma sequência narrativa. Aí eu posso fazer uma sequência descritiva. Hoje no Brasil, tal. Descrevo como é o Brasil atualmente. E depois eu trago, em algum momento do meu texto, uma sequência argumentativa, dizendo, deve-se, portanto, realizar tal e tal tarefa. Ou seja, os PCNs estão articulando a ideia de gêneros com a ideia de tipos textuais, de sequências textuais ou sequências tipológicas. Essas três nomenclaturas, tipos textuais, sequências textuais ou sequências tipológicas, elas são sinônimas. Eu já comentei a respeito disso no vídeo que eu indico na sequência, que é o vídeo Gêneros Textuais versus Tipos Textuais, que eu fiz a partir do texto Gêneros Textuais, Definição e Funcionalidade, do professor Luiz Antônio Marcuski. Como nós estamos vendo, e não é a primeira vez que eu faço referência a esse vídeo, já fiz referência a esse vídeo lá no terceiro vídeo dessa série, por exemplo, os PCNs eles estão articulando os gêneros discursivos com a questão dos tipos textuais. Então, para quem quer entender melhor as discussões trazidas nos parâmetros curriculares nacionais, é muito interessante, é muito válido dar uma olhada neste vídeo. Além disso, essa questão das tipologias textuais, das sequências textuais, os tipos de textos, ela ainda é muito presente tanto na discussão acadêmica quanto no ambiente escolar, nas propostas de ensino, nos livros didáticos. Continuemos. E agora vamos passar para as práticas de produção de textos orais escritos. Então, estamos agora no polo da produção. E quais são os gêneros sugeridos para a prática de produção de textos orais escritos? No que diz respeito à linguagem oral, em gêneros do âmbito da literatura, os PCNs vão propor o trabalho com a canção e com textos dramáticos. No que diz respeito à literatura, aos gêneros literários em linguagem escrita, os PCNs vão propor o trabalho com o aluno na produção, para que ele produza crônica, contos, poemas. No que diz respeito à linguagem oral no polo da produção, para eu propor que o meu aluno produza gêneros de linguagem oral que são do âmbito da imprensa, a proposta é que o meu aluno produza notícias, entrevistas, debates, depoimentos. E em termos da produção de linguagem escrita de gêneros da imprensa, a proposta é que o aluno produza notícia, artigo, carta ao leitor e entrevistas. Em termos de divulgação científica, nós vamos ter que o aluno produza gêneros da oralidade, como exposição, seminário, debate, e em termos de gêneros da linguagem escrita,
do âmbito da divulgação científica, a proposta é que o aluno produza relatórios de experiências, esquemas e resumo de artigos ou verbetes de enciclopédia. Veja, o que os PCNs estão propondo, por exemplo, que o meu aluno ele produza, seja na oralidade, seja na escrita, um gênero como notícia. E aqui, mais uma vez, vem algumas considerações ou críticas a respeito dos PCNs. Porque é óbvio que o meu aluno, ele não é um jornalista, ele não vive disso, a sua profissão não é ser jornalista e, portanto, ele não vai nunca produzir o gênero notícia da mesma maneira que um jornalista produz. Não apenas por falta de formação, mas por falta de vivência. Ele está, na verdade, simulando a produção de uma notícia que não vai circular provavelmente em numa esfera de divulgação como é a imprensa, mas provavelmente apenas no âmbito escolar, que é outra esfera da comunicação discursiva. Ainda assim, me parece válido sim que se faça esse esforço de levar o aluno a produzir esses gêneros para que ele possa refletir a respeito da produção desses gêneros, considerando, claro, todo o processo de didatização por ensino da produção desses gêneros e a consideração de que esses gêneros eles simulam práticas reais, mas eles não são ainda as práticas reais. Mas apesar dessas questões da simulação das práticas e da didatização necessária para que eu trabalhe com o meu aluno na produção desses gêneros da oralidade e da escrita, eu acredito bastante interessantes essas propostas que os PCNs vêm trazendo. Veja que, por exemplo, aqui os PCNs não falam mais da produção da propaganda, mas se o professor entender que é um gênero discursivo com o qual o aluno deva trabalhar em termos de sua produção, por que não? Basta o professor realizar esse esforço e trazer para o seu aluno a produção de um gênero como a propaganda. Na sequência, no que diz respeito aos textos orais, e aqui eu sigo sempre destacando aqueles aspectos que estão relacionados aos conceitos bakhtinianos, os PCNs vão falar que o professor deve buscar trabalhar com o aluno a seleção adequada ao gênero da oralidade de recursos discursivos, semânticos e gramaticais, prosódicos e gestuais. Como assim? Quando nós produzimos um gênero da oralidade, quando nós falamos em determinados gêneros discursivos da oralidade, nós mobilizamos alguns recursos discursivos, semânticos, gramaticais, nós falamos sobre algo discursivamente, ideologicamente, e utilizamos determinadas características lexicais, fraseológicas, portanto semânticas, lidamos com os significados, com as construções gramaticais e também na oralidade é muito interessante, é muito importante trabalhar com as questões prosódicas e gestuais. Se você está, por exemplo, fazendo a declamação de um poema, a sua prosódia deve ser diferente da sua prosódia em um debate. Por quê? Porque a leitura ou a declamação de um poema, ela propõe muitas vezes curvas melódicas diferentes, modos diferentes de se enfatizar determinadas partes. Então eu posso, por exemplo, segmentar aquela palavra que eu quero enfatizar. Posso falar mais rapidamente uma palavra, mais lentamente outra. Enfim, posso dar uma ênfase, né, ascendente ou descendente no modo como eu quero trazer aquela palavra na leitura. Já em um debate, provavelmente, eu precise, por vezes, também modular a minha voz para falar algumas palavras ou alguns segmentos com mais ênfase, outros com menos ênfase. E, obviamente, também vou pensar nas questões de gestualidade. Em um gênero, por exemplo, como a declamação de um poema, eu tenho gestos, digamos, mais livres. E em um debate, os gestos provavelmente devem ser mais contidos e até mesmo pensados em termos de uma certa imposição, de uma certa polêmica e às vezes até de uma certa gestualmente agressividade, né? Já que eu estou debatendo aquele tema e não declamando um poema. Então, os PCNs trazem essa indicação para que nós entendamos que os gêneros da oralidade, eles conjugam, os diferentes gêneros conjugam diferentes aspectos
discursivos, semânticos, gramaticais, prosódicos e gestuais. Na sequência, nós vemos os PCNs falando da produção dos textos escritos. E aí, eles dizem respeito à redação de textos considerando as suas condições de produção, sua finalidade, a especificidade do gênero, os lugares de circulação, o interlocutor eleito. Todo gênero discursivo tem uma finalidade específica. Ele tem um interlocutor específico para o qual ele se volta, ele tem lugares preferenciais de circulação e uma série de especificidades em termos de conteúdo, de construção e de estilo. Na verdade, a meu ver, o gênero ele articula esses outros aspectos, que são o interlocutor eleito, porque gêneros discursivos específicos se voltam a leitores específicos. Um artigo de divulgação científica ele é voltado para determinados leitores específicos, que é uma comunidade científica. Um gênero discursivo como o romance, ele se volta para um outro interlocutor, que é o leitor do romance. Eles têm finalidades discursivas, porque um artigo de divulgação científica se volta a debater ou a expor questões científicas. E um romance ele tem uma outra finalidade, que é buscar suscitar emoções no leitor. Eles circulam em ambientes, em esferas da comunicação muito diferentes. Um artigo científico, ele circula predominantemente na esfera acadêmica, entre os pesquisadores de uma universidade, entre os pesquisadores de um determinado tema. E enquanto o romance, ele tem uma circulação diferenciada. Ele provavelmente circula entre aqueles que gostam daquele romance, que gostam daquele gênero. Enfim, então, a meu ver, o gênero ele já articula a finalidade, a sua circulação e o seu interlocutor. Porque como eu venho falando ao longo desses vídeos, cada gênero ele pressupõe um modo típico de produção, de circulação e de recepção. Bom, os PCNs também vão enfatizar a questão da utilização de mecanismos discursivos e linguísticos de coerência e coesão textuais conforme o gênero e os propósitos do texto. Eu acho bastante interessante essa observação que os PCNs trazem, e veja que isso é lá de 1998. O que os PCNs estão dizendo? Que a coesão e a coerência se dão de maneiras diferentes em gêneros discursivos diferentes. Se em uma redação de vestibular eu preciso de uma coesão mais explícita, por exemplo, trazendo conectivos como deste modo, isto é, assim, portanto, por outro lado, em um gênero discursivo como um poema, eu não preciso muitas vezes marcar explicitamente a coesão textual. A coerência textual também é muito diferente, por exemplo, em um artigo de divulgação científica em que eu tenho que ser coerente, eu tenho que mostrar a coerência das minhas experiências e dos resultados aos que eu cheguei, e a coerência de um gênero como um romance ficcional, em que eu posso criar uma realidade toda imaginada, mas que dentro de si tem a coerência. Então, é interessante os PCNs já trazerem essa questão de que a coesão e a coerência se dão de modos diferentes em gêneros discursivos diferentes. Eu acho bastante interessante observar isso e, de fato, trabalhar isso com o aluno na escola. Levá-lo a refletir sobre o fato de que a coesão e a coerência, elas não existem abstratamente, elas só existem concretamente e de modos específicos nos gêneros discursivos específicos em que elas se materializam. Assim, a coerência de um artigo de divulgação científica é diferente da coerência de um romance ficcional. A coesão de uma redação de vestibular é diferente da coesão de um poema. Na sequência, os PCNs avançam então para a prática de análise linguística. O que é análise linguística? A análise linguística é fazer a reflexão sobre o uso da linguagem. De alguma maneira, embora na verdade se buscasse até superar essa ideia, de alguma maneira nós podemos correlacionar a ideia de análise linguística àquela ideia mais tradicional de gramática. Mas não é apenas digamos, absorver e decorar regras gramaticais, mas refletir sobre o uso da língua. Quanto à prática de análise linguística, os PCNs trazem
a necessidade do professor trabalhar com o aluno o reconhecimento das características dos diferentes gêneros de texto quanto ao conteúdo temático, construção composicional e estilo. Embora os PCNs falem aqui em gêneros de texto, que não é uma expressão do Bakhtin, seria gêneros discursivos ou gênero do discurso, na sequência eles trazem três conceitos que são bakhtinianos, que é o de conteúdo temático, construção composicional e estilo. Na sequência eu vou deixar indicado vídeos em que eu falo a respeito desses três aspectos para que você possa se aprofundar no entendimento do que é o conteúdo temático, a construção composicional e estilo. E os PCNs, então, voltando, dizem que é necessário levar o meu aluno ao reconhecimento das características dos diferentes gêneros quanto ao conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Por quê? Porque cada gênero ele tem uma forma composicional diferente, um estilo diferente, um conteúdo temático diferente. Vamos a exemplos. Qual é o conteúdo temático que eu espero em uma piada? Qual é o conteúdo temático que eu espero em um relatório empresarial? São conteúdos muito diversos. Eu espero encontrar um tema na piada diferente daquele tema que eu vou encontrar num relatório empresarial. A construção composicional também é diversa. Por quê? Em uma piada que é eminentemente verbal e curta, ela é muito diferente de um relatório empresarial, que provavelmente é mais longo, vai trazer tabela com exposição de valores, de compra, de venda, de resultados, e também em termos de estilo. Porque as palavras utilizadas em uma piada, muitas vezes, elas se valem da dubiedade, do duplo sentido, da ambiguidade, enquanto as palavras em um relatório de compra e venda, em geral, elas querem ser o mais próximas ao denotativo, a um significado bastante dicionarizado. Bom, então eu vou levar o meu aluno a entender que cada gênero ele articula de um modo específico o conteúdo, a construção do estilo, e levá-lo ao reconhecimento do universo discursivo dentro do qual cada texto e gêneros de texto se inserem, considerando as intenções do enunciador, os interlocutores, os procedimentos narrativo, descritivo, expositivo e argumentativos e conversacionais que privilegiam a intertextualidade explícita ou não. Os PCNs estão dizendo o seguinte: eu tenho que fazer com que meu aluno entenda que um texto ele é de um determinado gênero discursivo, que os gêneros discursivos eles circulam em ambientes sociais específicos e cada gênero, mais uma vez, os PCNs fazem aqui referência à questão, a ideia dos tipos textuais, eles articulam de maneiras diferentes sequências narrativas, descritivas, expositivas, argumentativas e conversacionais. E os PCNs ainda pontuam a questão da intertextualidade, que muita gente correlaciona com a questão do dialogismo bakhtiniano. Na sequência também eu vou deixar indicado vídeos para que você veja o que é o dialogismo bakhtiniano e o que é a intertextualidade e se esses dois conceitos são o mesmo, são a mesma coisa. Os PCNs ainda vão propor a análise das sequências discursivas predominantes, narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa e conversacional e dos recursos expressivos recorrentes no interior de cada gênero. Esses recursos expressivos recorrentes no interior de cada gênero possivelmente se assemelhem àquilo que o Bakhtin vai chamar de estilo, mas, articulando novamente as ideias bakhtinianas, a ideia de tipologia textual, os PCNs vão falar que cada gênero discursivo ele tem sequências discursivas, tipológicas, textuais, tipos de textos predominantes. Digamos assim, em um romance, é de se esperar que haja mais sequências narrativas, porque eu estou contando uma história. Em uma tese de doutorado, é de se esperar que eu tenha mais sequências argumentativas, porque eu estou argumentando em prol de uma determinada ideia. Em uma petição inicial no âmbito jurídico, é de eu esperar que existam mais sequências argumentativas, porque eu estou argumentando em prol do meu cliente. Tudo bem? Bom, então, como eu disse, na sequência, eu trago aqui indicações para que você possa ver e se aprofundar
a respeito dos gêneros do discurso. Então, nós temos 3 vídeos no canal, que são os gêneros do discurso Bakhtin parte 1 de 3, os gêneros do discurso Bakhtin parte 2 de 3 e os gêneros do discurso parte 3 de 3. Nestes vídeos, eu falo sobre o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo, conceitos fundamentais, como nós temos visto nos PCNs. Os PCNs articulam a ideia de gêneros com esses 3 conceitos trazidos pelo Bakhtin. Então, eu recomendo fortemente que você assista esses vídeos. Na sequência, eu também vou indicar para vocês o vídeo Gêneros Discursivos, como analisar. Conteúdo temático, construção composicional e estilo. Porque se naqueles vídeos anteriores eu falei dos conceitos bakhtinianos, aqui eu vou articular esses conceitos em uma análise específica. Então eu vou analisar uma redação de vestibular mostrando como se faz uma análise bakhtiniana dos conceitos de conteúdo temático, construção composicional e estilo. Então, se lá era mais teórico, aqui é mais prático, é uma análise. Como eu consigo ver o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo em uma redação? Como eu consigo ver o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo no texto do meu aluno? Como eu consigo ver o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo em um gênero que eu queira levar para o meu aluno na sala de aula? E na sequência, eu indico ainda os vídeos. O que é dialogismo, que eu falo sobre esse conceito fundamental do círculo de Bakhtin, e trago ainda a indicação do vídeo intertextualidade, para que você possa ver se o termo intertextualidade, o conceito de intertextualidade, corresponde ou não ao conceito bakhtiniano de dialogismo. Eu espero que você esteja gostando dessa série de vídeos a respeito dos parâmetros curriculares nacionais. Deixa aí o seu comentário me dizendo se você está gostando, o que você gostaria que eu explorasse mais. Deixe o seu joinha, isso é muito importante. Fortalece o nosso trabalho, os nossos vídeos são mais distribuídos para outras pessoas que também gostariam de receber esse tipo de conteúdo, de receber esse tipo de informação. Então, se esse vídeo foi bom para você, auxilie outras pessoas com esse vídeo, porque na medida em que você curte, que você compartilha, que você comenta, o algoritmo do YouTube, né, a máquina, ela entende que esse vídeo é importante, ela distribui mais, então eu te ajudo e você ajuda outras pessoas. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.